Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Saúde em Evidência na tela da TV Nova. Obrigado pelo carinho de sempre, obrigado pela sua audiência. É o Saúde em Evidência, o consultório em sua casa, todo sábado, a partir deste dia, com horário novo. A partir das 9 da manhã, você sintoniza o canal 22.1 e aproveita e acompanha o Saúde em Evidência, trazendo sempre dicas e orientações importantes na área da saúde para você. Conosco o Grupo LW, Líder Empresarial, AESA e Colégio São Domingos, todos juntos fazendo saúde em evidência. Recebendo hoje o Dr. José Milton Freire Filho. Ele é cirurgião de cabeça e pescoço e também é nosso convidado para participar de Saúde em Evidência hoje. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Obrigado. Olá a todos que assistem e participam do Saúde em Evidência. É uma satisfação para mim, como convidado, vir aqui esclarecer e tentar ajudar de alguma forma e dar informações sobre a minha especialidade. Obrigado, doutor. Agradeço a você também o carinho da sua audiência mais uma vez e lembro, todo sábado, a partir das 9 da manhã, é nova temporada também, nova programação na TV 9, você sintoniza o Saúde e Evidência a partir das 9 da manhã. Eu lembro que você também pode acompanhar nas nossas redes sociais. Tem Facebook, tem o YouTube, tem Instagram e também o nosso site, acessando www.tvlw.tv.br. Além da reprise toda quinta, a partir das 8 horas da noite, no canal N2 Educação. O programa de hoje fala a respeito do Julho Verde, a campanha de conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço. Nós vamos ter várias participações importantes e vamos começar com a participação do Dr. Antônio Bertelli, que é diretor de marketing da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, que vai falar um pouco a respeito desse tema que nós vamos abordar hoje. Vamos acompanhar. Olá, eu sou o Dr. Antônio Bertelli, sou cirurgião de cabeça e pescoço e sou o diretor de comunicação e marketing da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Vamos falar hoje sobre o Julho Verde. Você já ouviu falar do Julho Verde? É uma campanha de conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço que é promovido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, que visa chamar atenção para essa doença que é muito comum, tanto no Brasil como no mundo. Para vocês terem uma ideia, o câncer de cabeça e pescoço afeta mais de 40 mil brasileiros todos os anos. É um câncer bastante comum e também uma causa de morte bem importante, especialmente entre os homens. São cânceres de boca, são cânceres de garganta, de laringe, são cânceres de tireoide na mulher. E esses cânceres, eles têm muita relação com o tabagismo, o ato de fumar, não só o cigarro comum, mas qualquer tipo de tabagismo, e com o ato de beber, o etilismo, bebidas alcoólicas, especialmente as bebidas destiladas. A associação desses dois fatores, beber e fumar, traz um risco 10 vezes maior de uma pessoa desenvolver um câncer de boca ou um câncer de garganta. O que a gente pode fazer é chamar atenção para esses fatores de risco, e se você conhece alguém que fuma e que bebe bebidas destiladas diariamente, o melhor que você pode fazer por essas pessoas é ajudá-las a parar de beber, convencê-las a parar de fumar, porque isso pode mudar a chance que elas têm de desenvolver esse tipo de tumor. Esses tumores, eles podem se manifestar de diferentes maneiras. Então, um tumor de boca geralmente aparece como uma afta, como uma ferida na boca, na língua, embaixo da língua, e é uma afta que não cicatriza, geralmente dolorosa, e que dura mais de 2 ou 3 semanas. Então, se você tem uma afta na boca, ou se você conhece alguém que tem esse tipo de problema e essa afta não cicatriza a partir de 3 semanas, essa pessoa deve procurar assistência médica, ou o próprio dentista, ele é capaz de olhar para esse tipo de lesão e saber que pode não ser uma simples afta e que o paciente precisa procurar um médico, orientar adequadamente esse paciente. Outros sintomas de tumores de garganta podem se manifestar com dor para engolir, que é um sintoma bastante comum, né? Quando a gente tem dor de garganta, quando a gente tem uma amidalite, a gente sente a dor para engolir. E da mesma forma, essa dor para engolir, ela persiste por mais de 3 semanas ou 1 mês. Então são sinais, especialmente se a pessoa fuma e bebe, que ela deve procurar
um médico, não precisa ser um médico especialista, pode ser um médico generalista, um médico do posto de saúde, que vai fazer o encaminhamento, vai reconhecer a gravidade da doença e vai fazer o encaminhamento necessário para o especialista em algum momento. Então o Julho Verde é uma campanha que traz todas essas informações para a população leiga e que mostra também quem é o especialista que trata dessas doenças. Esse especialista é o cirurgião de cabeça e pescoço, não é o otorrino, não é o cirurgião bucomaxilo, é o cirurgião de cabeça e pescoço. Existe muita confusão, muitas vezes o paciente entende que o cirurgião de cabeça é o cirurgião que opera o cérebro, né? E o cirurgião de cabeça e pescoço, ele não opera o cérebro, ele opera tudo que está em volta do cérebro e da coluna, então a pele, a garganta, os olhos, né? E especialmente doenças malignas, especialmente câncer. Então, compartilhe, poste, chame a atenção de todos aqueles que você conhece, de todos aqueles que te seguem na rede social, para a gente levantar a bandeira da doença de cabeça e pescoço, que é uma doença extremamente comum e que mata muitos brasileiros todos os anos. Obviamente que, como qualquer câncer, quando a gente faz o diagnóstico numa fase inicial, o tratamento ele é muito mais simples, ele é muito mais tranquilo, a chance de cura é muito mais alta do que quando a gente faz o diagnóstico numa fase tardia, quando o paciente já tem o sintoma e o tumor há mais de 6 meses. Então, procurar um médico rápido é muito importante e existe uma chance de cura muito alta, especialmente no começo da doença. Então, não é porque você tem esses sintomas que a sua vida acabou. Pelo contrário, se você procurar rapidamente o médico, ele pode muitas vezes com uma cirurgia simples resolver o problema e muitas vezes só a cirurgia é o suficiente. Existem tratamentos além da cirurgia, a radioterapia, a quimioterapia sempre são opções, mas em geral a cirurgia é o tratamento que tem a melhor chance de cura para a maioria dos pacientes com câncer de boca, que é o mais comum entre os homens no Brasil. Então, muito obrigado a todos, eu agradeço a atenção e espero que todos vocês se engajem na campanha Julho Verde da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Um grande abraço. Bem, doutor, mais uma vez eu quero agradecer a sua participação conosco. Antes de começar a nossa conversa, eu queria que o senhor se apresentasse mais uma vez, falasse um pouco da sua formação acadêmica, dessa especialidade tão complexa e tão nobre. Então, eu sou José Milton Freire Filho. A minha formação em medicina se inicia na Universidade de Pernambuco, onde eu me formei. Fiz cirurgia geral no Hospital Agamenon Magalhães de Recife. E a minha subespecialidade em cirurgia de cabeça e pescoço foi feita no Hospital de Câncer de Barretos, atualmente denominado Hospital de Amor, onde eu me formei em 2018 e a partir de março desse dito ano iniciei as atividades aqui na cidade de Arco Verde. Pois é, doutor, a gente viu o doutor Antônio falando a respeito dessa campanha. Para o senhor, a importância dela, por que é tão importante falar a respeito disso e destacar esse tema durante o mês? As informações passadas por Dr. Antônio foram muito bem balizadas, né? É muito importante esse conhecimento da população geral sobre a doença da cabeça e pescoço. A nossa especialidade gira mais em torno justamente dos casos de câncer e é fundamental que toda a população tenha conhecimento sobre esses fatores cancerígenos, o hábito do cigarro, o hábito do etilismo, que podem desencadear o surgimento dessas doenças. E que o quanto mais precoce a gente puder prestar assistência a esses pacientes, melhor será o resultado, tanto em termos de cura, quanto em termos de controle dessa doença para eles. E já que se trata de uma doença que é tão complexa, principalmente a parte oncológica, que ela seja lembrada sempre, anualmente, através desse mês de julho de campanha, para que a gente possa diminuir o volume de casos de doença na nossa especialidade. O doutor Antônio destacou uma coisa interessante que eu também vi, doutor, entre tantas que ele falou, a respeito dessa confusão que muitas pessoas fazem, né? De não entender bem o que é a cirurgia de cabeça e toda a complexidade dela. Existe realmente isso, essa confusão muito por parte da população, doutor? O termo cirurgia de cabeça e pescoço faz com que a população leiga
realmente vem a tentar entender que a gente opera a parte do encéfalo dos pacientes. Isso é uma inverdade. O nosso tratamento, como foi bem dito por Dr. Antônio, se refere à parte de tumores em termos de cabeça, a parte de couro cabeludo, calota, e não a parte de encéfalo. Essa parte aí é direcionada para as especialidades da neurocirurgia. Mas, ocasionalmente, a gente recebe, sim, pacientes com sintomas neurológicos que não se encaixam no perfil da nossa especialidade e a gente precisa explanar e esclarecer que eles se direcionem a um outro especialista. Pois é, doutor, sobre essa questão de especialista, o papel do cirurgião de cabeça e pescoço nesse processo é fundamental, né? A nossa formação, como eu expliquei previamente, ela exige a formação inicial em cirurgia geral e, após isso, pelo menos 2 anos na subespecialidade em cirurgia de cabeça e pescoço. A nossa proposta como cirurgião de cabeça e pescoço é realmente realizar o tratamento. A grande maioria das nossas patologias são câncer, tá? E elas abrangem essa topografia de cabeça e pescoço, excluindo a parte neurológica, tá certo? Então, face, couro cabeludo e o que a gente chama de trato aerodigestivo, boca, língua, orofaringe, hipofaringe, laringe, além da parte glandular. A gente opera também a glândula tireoide, as paratireoides e as glândulas salivares. E também somos responsáveis pela parte sino-nasal, a parte dos seios maxilares, das fossas nasais. Com relação a estatísticas, doutor, o que é que o senhor pode destacar para a gente com relação a esses tumores no Brasil e o que é que o senhor pode falar também para a gente em nossa região aqui? O senhor atende Arco Verde, atende Caruaru, com relação a números aqui também nessa área. Então, os dados brasileiros são normalmente indicados através do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, e eles conseguem referenciar através de triênios. Então, de acordo com os triênios para 2000, 2021 e 2022, para tumores em cabeça e pescoço, a gente tem algumas estatísticas. Por exemplo, a expectativa para cada ano em relação aos tumores de cavidade oral, que são dos mais prevalentes, é uma expectativa de pelo menos 12 mil casos novos ano para o sexo masculino, tá certo? E pelo menos mais 2 ou 3 mil casos para o sexo feminino, o que dá um percentil em torno de 10 casos para cada 100 mil habitantes por ano, tá certo? Em relação aos tumores de laringe, mais prevalente também no sexo masculino, pelo menos 6.500 casos ano para cada ano a partir de 2020, após 2021, 2022. O tumor de tireoide, que é mais frequente nas mulheres, a gente tem uma expectativa em torno de 12 mil casos novos ano para o sexo feminino, tá certo? Para os tumores de pele, que a gente, como a área mais exposta da pele ao fator sol, é justamente a face, o couro cabeludo e o colo, então a gente se responsabiliza muito pelo tratamento dos cânceres de pele. Existe uma expectativa em torno de pelo menos 85 mil casos novos ano para cada um dos sexos, o que dá uma expectativa de 85 casos para cada 100 mil habitantes em cada ano desses de 2020, 2021 e 2022, o que justamente corrobora a necessidade dessa campanha, da existência desse processo de tentar divulgar a nossa especialidade para diminuir o volume de danos. E com relação à nossa região, doutor, o que é que o senhor tem visto de casos aqui, não só em Arco Verde, mas Agreste, Sertão, o senhor também atende Caruaru? A nossa contabilização de casos é um pouco mais limitada, tá certo? Porque no estado a gente tem poucos locais de enorme referência. Lembrando que a nossa referência a estado é o Hospital do Câncer de Pernambuco. Mas trazendo para a minha realidade, a maioria dos tumores que a gente trata são realmente os tumores de pele, que são os mais prevalentes entre todos os tumores. Seguidamente, há os tumores de glândula tireoide, que mais para frente eu vou explicar a vocês justamente essa estatística de nódulos, tanto benignos quanto malignos, mas é muito prevalente e é uma das cirurgias que a gente mais realiza, tá certo? Além das cirurgias de glândulas salivares, que são as cirurgias de glândulas parótidas, submandibulares e as ressecções de massas cervicais, que normalmente são linfonodos ou os esvaziamentos cervicais que a gente precisa realizar para controle e tratamento dos pacientes. Mas em termo quantitativo, a gente sabe que os tumores mais prevalentes, que também devem chegar aqui, são os cânceres de boca. Infelizmente, pela dificuldade de acesso e pela própria falta de conhecimento do paciente em relação à própria doença, a minha realidade é aqui, tanto aqui quanto em Caruaru, é de receber esses pacientes com uma doença muito avançada e ter muita dificuldade no tratamento e controle da patologia deles. Nosso primeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta com Saúde em Evidência. Até já.
Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Mais do que nunca, é preciso viver o presente, olhando para o futuro. Na AESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a AESA para ajudar a realizar. Voltamos com Saúde em Evidência para você na tela da TV Nova. Obrigado pelo carinho de sempre. Eu lembro que a partir deste sábado, novo horário, nova programação da TV Nova e o Saúde em Evidência começa a partir das 9 da manhã, aqui no canal 22.1, e você também pode acompanhar a reprise toda quinta às 8 da noite no canal N2 Educação, além das redes sociais, acessando Facebook, YouTube e Instagram da TV LW, e também o nosso site www.tvlw.tv.br. Conosco o Grupo LW, Líder Empresarial, AESA e Colégio São Domingos, juntos fazendo saúde em evidência para você. Mais uma participação hoje no nosso programa, dessa vez a doutora Cristiana Vani. Ela também é cirurgiã de cabeça e pescoço e é coordenadora dessa campanha a respeito do Júlio Verde e dos cânceres de cabeça e pescoço. Ela participa também do Saúde em Evidência conosco. Vamos acompanhar. Tudo bem? Sou Cristiana Vani, sou cirurgiã de cabeça e pescoço. É com muito prazer que eu estou ajudando na campanha do Júlio Verde 2021 como coordenadora. O que é o Júlio Verde? O Júlio Verde é uma campanha de conscientização do câncer de cabeça e pescoço. Foi estabelecido como o dia 27 de julho. O que a gente tem de ideia é que essa doença tenha conhecimento e dentro do conhecimento a gente possa prevenir e promover a saúde. Ou seja, o problema não é ter a doença, o problema é não tratar essa doença, o problema é deixá-la com que ela evolua, traga desconforto, traga sofrimento, traga piora do seu estado e da sua qualidade de vida e às vezes traga o fim da sua vida. O câncer de cabeça e pescoço, ele pode atingir algumas regiões. Primeiro, a pele do rosto, pele do pescoço. Qualquer lesão nodular, ou seja, bolinha, espinha que não cicatriza, vermelhidão, que as bordas ficam irregulares, que a coloração se altera, uma pinta feia que sangra, ou seja, qualquer coisa que tenha alteração do padrão inicial e que dure mais de 10 dias, mais de 15 dias, pode ser um tumor de pele, pode ser um tumor de cabeça e pescoço. Os mais comuns são o vaso celular e o espino solular, normalmente por agressão direta, sol, exposição solar sem fator de proteção, radiação ou trauma de repetição. Tá? Depois da pele, do pescoço, do rosto, a gente tem a área dos lábios, a área da mucosa jugal, da bochecha, da língua, da boca. O que acontece nos sintomas iniciais? Aftas, sangramentos, vermelhidões, alterações de sensibilidade, lesões que parecem verruguinhas, lesões que parecem buraquinhos, todas dolorosas, sangrantes, que também perdurem por mais de 10 dias, elas são sinais de alerta. Essas lesões precisam ser examinadas
e sempre biopsiadas. O que é a biópsia? A biópsia é a retirada de um pedacinho da lesão, mandada para o laboratório, feita a análise dessa lesão através do microscópio, através de um outro médico chamado patologista, e ele vai dizer se essas células estão alteradas da normalidade ou não. Quando alteradas da normalidade, a gente pode ter as lesões pré-malignas, na boca lesões leucoplásicas, ou seja, são carapaças brancas, tá? A lesão começa a ficar como se fosse um calo espesso e a parte de branca dos vasos se esconde. Isso é uma lesão pré-maligna, ou seja, se tratada inicialmente, você vai poder ter a possibilidade de não desenvolver um câncer. Outras lesões importantes são as eritroplasias. Eritroplasias são lesões vermelhas que parecem aveludadas. Também são lesões pré-malignas para o câncer de cabeça e pescoço. Então, lesões que não cicatrizam, alteração do padrão da normalidade, vocês devem procurar ajuda e essa ajuda deve ser direcionada a um especialista, no caso um cirurgião de cabeça e pescoço, para ela ser diagnosticada, biopsiada, ressecada ou tratada. Algumas vezes são só mudanças de comportamento, eliminar as causas de agressão, tabagismo, etilismo, comidas muito quentes, muitos conservantes, trauma de prótese, má higiene oral, mordida de repetição. Algumas dessas lesões, elas vão mudando o tipo de camada celular até promover a doença. Se diagnosticadas inicialmente, a chance de cura é mais de 90%. Então, olhem no espelho, abram a boca, exponham a língua, olhem os dentes todos os dias. Com um simples olhar no espelho, com uma simples escovação, com uma simples higienização, a gente pode prevenir e pode tratar. Alterações iniciais da voz, quando a gente fica rouco, a voz falha por mais de 5 dias, onde a voz fica mais abafada, com a sensação de batata quente, nariz entupido, dificuldade de respiração, cheiros estranhos ou ausência de cheiros, podem ser sinais e sintomas de alerta de alguma alteração. Procurem ajuda. Não tenham dificuldade de procurar ajuda. Se não tem condição, vá num posto de saúde, vá em qualquer rede pública. O serviço de odontologia da USP é aberto ao público, é de graça, o acesso é diário, não tem justificativa, não tem explicação, não precisa sofrer, precisa simplesmente ter conscientização do que é alterado, do que não é alterado, do que é normal, do que não é normal. Qualquer coisa diferente que dure mais de 10 dias precisa ser examinada, precisa ser biopsiada e consegue ser tratada. Bem, doutor, eu queria que você comentasse também essa fala da doutora Cristiana com relação a tudo em volta do câncer também de cabeça e pescoço. Ela destacou assuntos importantes também, né? Com certeza. As informações da doutora são muito positivas e necessárias para o entendimento da população geral. O autoexame, que ela insistiu tanto em informar, a avaliação de boca, a abertura da boca perante um espelho, a visualização de lesões, feridas, sangramentos. Isso realmente se faz necessário, principalmente para os pacientes que apresentam fatores de risco, ou seja, aqueles que abusam da bebida alcoólica, aqueles que abusam do cigarro, caso percebam qualquer tipo de alteração, principalmente de cavidade oral, que é onde a gente tem uma alta predisposição ao câncer, é fundamental que procure uma assistência. Essa assistência que pode advir tanto do posto de saúde quanto do próprio dentista, ou nós especialistas que estamos à disposição para avaliar, tentar biopsiar e chegar a uma conclusão diagnóstica do paciente e promover o tratamento. E como já foi reforçado mais de uma vez aí, quanto mais precoce a gente descobre uma doença, principalmente essas do trato aerodigestivo, boca, garganta, laringe, melhores são as chances, maiores são elas de a gente conseguir determinar a cura do paciente.
Pois é, doutor, com relação a essa apresentação clínica dos tumores, as pessoas, como a doutora também mencionou, podem muitas vezes ver uma feridinha, uma afta e não levar em consideração a seriedade de que isso pode se tornar e pode se transformar, né? Como é que a pessoa pode analisar isso e em que ponto ela deve procurar o especialista? Então, de acordo com cada topografia, cada localização, a gente tem lesões que nos chamam a atenção para pensar em casos de câncer da cabeça e pescoço. Se referindo à pele, as lesões nodulares, como ela explicou, verrugas, caroços, que apresentam uma superfície que chama a atenção pela irregularidade, que coçam, que sangram, que tem uma duração prolongada, principalmente os pacientes que têm uma exposição crônica ao sol, que têm uma pele sensível ao sol, que a gente chama de fototipo 1 ou 2, tá certo? Que nunca tiveram o hábito de usar o fotoprotetor solar, tá certo? Percebem que essa lesão vem crescendo, percebe que mais de uma lesão está se formando no corpo, isso tudo chama atenção para que ele seja avaliado, seja através de um dermatologista, seja através da nossa especialidade, onde para que a gente tenha um material para definir o caso de câncer ou não, é necessária a realização de biópsia para depois se propor o tratamento correto, que na grande maioria das vezes é através de cirurgia. Em relação às outras topografias da cabeça e pescoço, incluindo, por exemplo, na abertura da boca, começa pelo lábio, feridas de lábio, ressecamento do lábio, sangramento, lesões que sangram com frequência e não conseguem cicatrizar, vermelhidão na parte da mucosa do lábio, chama atenção para que seja avaliado ou por um dentista, ou pelo dermato, ou por nós da cabeça e pescoço. Em relação às outras topografias da cavidade oral, sempre ter cuidado em relação ao assoalho da boca, que é a parte de baixo da boca, surgimento de aftas dolorosas, persistentes, tá certo? Que às vezes dificultam a mobilidade da língua, tá certo? Ou lesões exofíticas, que a gente chama de verrucoses, que elas começam a ocupar e se espalhar por dentro da boca, gerando dificuldade para conseguir se alimentar, gerando sangramento também, vão nos chamar a atenção. E adentrando mais a boca, a gente vai ter a orofaringe, aumento do volume das amígdalas, dificuldade para engolir, dor à deglutição, que seja por um tempo determinado, conforme já foi informado pelos outros doutores, 3, 4, 6 semanas, principalmente para aqueles que apresentam fatores de risco, que, repito mais uma vez, são etilismo, tabagismo. E para os cânceres de orofaringe, a gente também inclui o vírus HPV, ou seja, o sexo oral sem proteção, é um fator de risco para boa parte hoje dos tumores de orofaringe, faz chamar a atenção, precisa ser avaliado para a possibilidade de biópsia dessas lesões, tá certo? E quando a gente vai adentrando ainda mais no sistema aerodigestivo, a gente vai para base de língua, hipofaringe e laringe, que geram mais alterações de voz. Essa sensação de batata quente na boca, ou a própria disfonia, rouquidão persistente, principalmente, repetindo, para os pacientes que têm os maus hábitos de abuso de bebida e cigarro, necessitam de uma avaliação. Aí, normalmente, seria conosco da cirurgia de cabeça e pescoço, para avaliar a existência de lesões que surgiram câncer, e aí biópsia e tratamento, que possivelmente também é feito com cirurgia. As pessoas que já tiveram parentes próximos que tiveram algum tipo de câncer nesse sentido, doutor, precisam de uma preocupação maior com relação a isso? Para algumas topografias, existem tanto os cânceres que são esporádicos, que não têm relação familiar, como aqueles que têm características hereditárias. Por exemplo, os cânceres de pele, existem síndromes, tá certo? Que podem desencadear o surgimento de várias lesões. Além disso, a imunossupressão, tá certo? Então, pacientes que já são sindrômicos e têm filhos que podem ter essas mesmas síndromes, eles podem desencadear o surgimento precoce de tumores. Em relação a uma outra topografia, a glândula tireoide, o carcinoma medular da tireoide também tem uma característica hereditária, tá certo? E, no geral, são essas duas topografias na cabeça e pescoço que têm mais relação com a parte familiar, principalmente a tireoide e fatores hereditários relacionados aos cânceres de pele de pacientes sindrômicos. Diagnóstico e classificação dos tumores, doutor. Queria que o senhor falasse também sobre isso. Então, já foi um pouco explanado aí pela doutora. A gente varia também de topografia, tá certo? Em relação aos cânceres de pele, eles são classificados em melanocíticos ou não melanocíticos. Para os cânceres melanocíticos, o que a gente tem de principal é o melanoma, tá certo? E em relação aos cânceres não melanocíticos, carcinoma basocelular e espinocelular, que foram os principais já ditos pela doutora.
Em relação às topografias do trato aerodigestivo, ou seja, boca, garganta, laringe, normalmente se trata do carcinoma espinocelular, tá certo? Em relação aos tecidos glandulares, na tireoide, o carcinoma mais comum é o carcinoma papilífero da tireoide. E os tecidos glandulares, glândulas salivares, normalmente os carcinomas bucoepidermoides ou adenoides císticos se destacam como as principais histologias. Com relação à forma de tratamento, depende muito de cada um, né? O nosso atendimento como cirurgião, ele exige que a gente faça um exame muito minucioso do paciente para que a gente possa tentar avaliar e visualizar a localização da lesão, tá certo? O nosso exame físico, inicialmente através da pele, a ectoscopia, para visualizar tumores de pele, e para boca e garganta, a uroscopia. A gente faz uma avaliação com luz da parte da boca e da garganta, onde a gente vai tentar visualizar justamente essas feridas aftas que não cicatrizam, tá certo? Palpá-las, tentar dimensioná-las, sabendo que a boca e a garganta são estruturas pequenas, então a gente precisa diferenciar a localização, porque cada localização tem um prognóstico diferente, tá certo? E a gente também se encontra armado de um outro exame complementar, que é a videofaringolaringoscopia, que a gente usa uma câmera para poder visualizar aquilo que não é visto a olho nu. Então, a base da língua e as estruturas de hipofaringe, laringe supraglótica e glótica, que complementam o exame que a gente vai fazer a visualização dessas estruturas. Outra parte complementar do nosso exame é a avaliação do pescoço, em que a gente vai tentar a avaliação de massas, que normalmente são linfonodos, esses linfonodos que podem estar acometidos por câncer, porque eles são responsáveis pela drenagem dos tumores, tá certo? E a palpação também das glândulas salivares maiores e a palpação da glândula tireoide. Acerca dessa situação de encontrar tumores, a gente usa exames complementares. Normalmente a gente usa o ultrassom, ou a tomografia, ou a ressonância magnética, de acordo com a topografia de cada lesão, para que ela seja muito bem estudada. E, associada a todo esse acervo de exame físico e exames complementares, é fundamental que a gente tenha um material de biópsia para identificar a histologia e poder fazer o tratamento. O tratamento na cabeça e pescoço ele pode ser multimodal, quando a gente usa mais de um artifício, cirurgia, normalmente seguida de rádio e ou quimioterapia, e os tratamentos quando são exclusivamente conservadores, com quimio e ou radioterapia. Mas no intervalo, daqui a pouco a gente volta com Saúde em Evidência. Até já. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Mais do que nunca, é preciso viver o presente, olhando para o futuro. Na AESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a AESA para ajudar a realizar. Voltamos com Saúde em Evidência para você na tela da TV Nova. Obrigado pelo carinho de sempre. Eu lembro, nova temporada, nova programação na TV Nova. A partir desse sábado, Saúde em Evidência às 9 da manhã. Também as outras opções continuam para você acompanhar o nosso programa nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram. Também pelo nosso site, acessando www.tvlw.tv.br e a reprise toda quinta no canal N2 Educação a partir das 8 da noite. Conosco o Grupo LW, Líder Empresarial, AESA e Colégio São Domingos, juntos fazendo Saúde em Evidência para você.
Mais uma participação no programa Saúde em Evidência de hoje, dessa vez o Dr. Antônio José Gonçalves. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço e fala conosco também sobre os impactos da pandemia da Covid-19 com relação ao diagnóstico desse tipo de câncer. Vamos acompanhar. Meu nome é Antônio José Gonçalves, eu presido atualmente a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço e venho a vocês falar um pouquinho a respeito das doenças de cabeça e pescoço, né? Por conta do Julho Verde, que é o mês que nós da sociedade designamos como sendo o mês de prevenção e de divulgação das doenças da cabeça e pescoço, tanto benignas quanto malignas. Acho que um aspecto importante que afetou todas as especialidades médicas, e a cabeça e pescoço não foi diferente, foi a pandemia do Covid, né? Covid, principalmente no ano passado, no ano de 2020, né, nos levou a suspender o atendimento. Eu trabalho aqui na Santa Casa de São Paulo, a gente tem um grande movimento aqui de cirurgia de cabeça e pescoço. Nós ficamos praticamente 2 a 3 meses, né, com o nosso ambulatório praticamente fechado. Diminuiu o número de casos que nós operamos. E isso seguramente vai trazer prejuízos, e prejuízos que nós vamos ver ao longo deste ano e ao longo do ano que vem, e talvez dos próximos, né? Seguramente os pacientes que já têm um acesso difícil, principalmente os pacientes do sistema público de saúde, tiveram mais dificuldade ainda. E os tumores cresceram mais, né? Nós já temos tumores avançados aqui no nosso país pela dificuldade de acesso dos pacientes, né? Mas isso deve piorar com a pandemia, né? Uma estimativa dos nossos oncologistas e mesmo nossa, da sociedade, é que os estadiamentos que dizem se o câncer está no começo ou está no final, né, eles vão piorar, né, e de 20% a 30%. Nós vamos ter casos mais avançados de tumor, e isso vai impactar na sobrevida desses doentes, na sobrevivência dos doentes com câncer. Obviamente, se eu opero um tumor no começo, o paciente tem uma expectativa de vida. Se eu opero numa fase mais avançada, a expectativa de vida diminui bastante. E isso impacta, obviamente, em todos os sentidos. Além da perda desse cidadão, né, que produz, que trabalha, etc., a gente tem um gasto importante do sistema de saúde. Então, a mensagem que fica aqui é que, infelizmente, nós vamos ter cânceres mais avançados, nós vamos procurar tratá-los da melhor maneira possível, mas seguramente isso vai impactar no sistema de saúde, que já está combalido com gastos extremamente elevados no Covid. E a mensagem final que fica é: vacinem-se, né? Vacinem-se, usem máscara e não se aglomerem. Isto é o que cada um de nós pode fazer pelo coletivo. E nós, médicos especialistas em cirurgia de cabeça e pescoço, estamos procurando fazer a nossa parte. Esperamos que vocês também façam a de vocês. Muito obrigado. Minuto, lembrando para o nosso telespectador que nós estamos aqui sem máscaras por conta do áudio, para que chegue um áudio com dicção melhor para você, mas estamos respeitando a questão do distanciamento, também os microfones foram higienizados para levar informação com responsabilidade para você. Doutor Gonçalves falou a respeito dessa questão da Covid e dos impactos, né, doutor, com relação à pandemia e os diagnósticos de câncer. Na avaliação do senhor também, o quanto de prejuízo também com relação a esse diagnóstico e de pessoas diagnosticadas com esse tipo de câncer por conta da Covid-19 vão aparecer nos próximos dias? Então, o começo da pandemia fez com que muitos ambulatórios fossem obrigados a parar de funcionar, inclusive os oncológicos. Então, a gente passou aí em torno de seus quase 3 ou 4 meses sem conseguir prestar um atendimento satisfatório aos pacientes, precisando suspender procedimentos cirúrgicos, tá certo? E a grande maioria dos tumores malignos da cabeça e pescoço, eles nos dão um intervalo curto entre a possibilidade de um tratamento satisfatório, um tratamento efetivo oncologicamente, e a dificuldade em controle da doença. Então, as nossas perdas estão sendo e ainda vão continuar sendo por alguns dias, tá certo? Bem difíceis, porque a acessibilidade do paciente oncológico sempre foi difícil
E essa piora do quadro sanitário com a chegada da pandemia fez com que esses pacientes tivessem mais ainda dificuldade de chegar. E a doença da cabeça e pescoço, não globalmente, mas principalmente tumores de boca, garganta, eles infelizmente nos dão um intervalo curto, eles não esperam por nós. E isso daí transforma os pacientes de cirúrgicos com possibilidade de cura em pacientes sem possibilidade de cura com o tratamento que a gente pode oferecer. Então, infelizmente, é muito ruim para a nossa especialidade e para os pacientes em geral. Por isso a necessidade da gente bater nessa tecla, né, doutor, informar a população para que se conscientize também a respeito disso, procure atendimento caso veja algum desses sinais, né? Claro que sim. É fundamental, conforme já foi informado nesses últimos minutos que estivemos aqui, que os pacientes com sinais de alerta, lesões cutâneas de longa data, sangrantes, que coçam, úlceras na boca, na garganta, dificuldade para deglutir, dor, deglutição, alterações de voz, massas cervicais, que procurem assistência médica, seja inicialmente no posto ou diretamente com o especialista, para que a gente possa tentar manejar os casos e ser efetivo na nossa conduta oncológica dos pacientes e poder oferecer tratamento com cura. Falando ainda a respeito disso, doutor, com relação a um órgão que é bastante tratado e que tem bastante incidência desses tumores, que é a tireoide, né? Eu queria que o senhor falasse a respeito dela, onde ela se localiza, que órgão é esse? Então, a tireoide é uma glândula, tá certo? Pertencente ao sistema endócrino. A localização dela é no terço anterior e inferior do pescoço, logo abaixo ao pomo de Adão, que é a nossa cartilagem tireoide. É uma glândula que tem por função manter a homeostase do corpo através do controle do nosso metabolismo basal, liberando seus hormônios, tá certo? E é fundamental que a gente converse sobre a tireoide porque o surgimento de nódulos nesse tecido glandular, ou o próprio aumento do volume da glândula, é uma situação muito comum e a gente tem, através de dados estatísticos, que até 15%, até 30% da população podem ter alterações, sejam benignas ou malignas da tireoide, e é o perfil de paciente que sempre nos procura em consultório. Como é que o câncer normalmente apresenta e aparece nesse órgão, doutor? Com que incidência e como é que ele surge, os primeiros indícios? É fundamental que a gente saiba diferenciar que a grande maioria dos nódulos que ocupam a tireoide, eles são benignos, uma incidência de até em torno de 95%. Mas os achados de exame físico dos tumores malignos de tireoide são massas que vão estar ocupando justamente essa topografia da tireoide, essa parte inferior do pescoço, tá certo? E o paciente normalmente nos procura quando já percebe a palpação, identifica ou algum terceiro consegue identificar que ele tem um abaulamento na parte anterior do pescoço. Normalmente é uma situação indolor, sem gerar muitos sintomas aos pacientes, mas os nódulos a partir de 1, 2 centímetros começam a ser notórios ao paciente, tá certo? E é importante que sejam avaliados para a gente poder estratificar o risco de câncer. Como é que isso acontece? O paciente sente algum incômodo interno ou dificuldade para engolir alguma coisa? Como é que isso se manifesta? Os nódulos tiroidianos, para gerarem sintomas que a gente chama de compressivos, eles têm que ter um tamanho pelo menos em torno de 3,5, 4 centímetros, que é quando eles começam a empurrar as estruturas que estão ao seu redor, seja a traqueia ou o esôfago cervical. Mas na maioria dos casos é o que a gente chama de incidentalomas. Os pacientes, principalmente do sexo feminino, que são a grande maioria dos pacientes que apresentam nódulos, em avaliações através do posto de saúde ou do ginecologista, fazem exames de imagem do pescoço, normalmente ultrassom, e neles são identificados os nódulos tiroidianos. Outras vezes, existe a situação de existirem tanto os nódulos na tireoide quanto ínguas no pescoço que podem estar acometidas por câncer e aí começam a gerar essa aparência de nódulos distribuídos no pescoço associado a um nódulo na parte central e aí sendo bastante sugestivo da existência de um carcinoma de tireoide. Existem tipos diferentes de câncer de tireoide? Sim, a glândula tireoide, cerca de 85% dos tumores, é classificado como carcinoma papilífero de tireoide, sendo junto com o carcinoma folicular, que ocupa mais ou menos 12 a 15% desse volume, sendo os carcinomas bem diferenciados. E existe uma pequena parcela, em torno de 1,5%, que são os carcinomas pouco diferenciados ou anaplásicos, que têm um prognóstico muito pior do que esses pacientes que têm tumores bem diferenciados, em que a gente tem uma chance de cura altíssima. Quando a gente tem esses tumores mal diferenciados ou anaplásicos, a gente tem uma expectativa de vida curta, tá certo?
e uma possibilidade de tratamento que na grande maioria das vezes é só paliação, só cuidados de manter o conforto do paciente. Com relação à tireoide, ainda eu tenho isso em casa, minha mãe tem esse problema e toma medicação, doutor, para regular. E em que caso é medicação, em que caso é cirurgia? O distúrbio hormonal da tireoide, que é o hipotireoidismo, normalmente desencadeado por uma doença inflamatória, que é a tireoidite de Hashimoto, é ela que faz a exigência da reposição hormonal. O tecido tireoidiano, que é o produtor dos hormônios, ele começa a ser substituído por um tecido cicatricial e faz com que a glândula produza menos hormônio. E é aí que entra a possibilidade da gente fazer essa reposição hormonal. O tratamento cirúrgico ele é destinado aos pacientes com câncer ou pacientes que apresentam nódulos benignos que atinjam esse tamanho em torno de 3,5, 4 centímetros, que é quando começa a gerar sintomas aos pacientes e a gente é responsável por retirar esses nódulos para diminuir os sintomas do paciente. Uma outra situação que é indicado o tratamento de tireoidectomia são pacientes que têm nódulos que são hiperfuncionantes, que é justamente o contrário dos pacientes que tomam o Puran ou a levotiroxina. Eles têm um nódulo tireoidiano que funciona de uma forma muito acelerada e isso faz com que a gente indique ou um tratamento medicamentoso e quando esse tratamento medicamentoso não consegue ser efetivo, existe a opção da gente realizar a tireoidectomia para retirar aquele nódulo que é responsável por uma produção exacerbada de hormônio. Mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta com Saúde em Evidência. Até já. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Viver o presente, olhando para o futuro. Na AESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a AESA para ajudar a realizar. Voltamos com Saúde em Evidência para você na tela da TV Nova. Agradeço sempre o carinho da sua audiência. Lembrando, a partir desse sábado, novo horário do programa Saúde em Evidência. Todo sábado, a partir das 9 da manhã, você tem esse encontro marcado conosco. Continue acompanhando nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, também no nosso site www.tvlw.tv.br e a reprise toda quinta às 8 da noite no canal N2 Educação. Conosco o Grupo LW, Líder Empresarial, AESA e Colégio São Domingos, juntos fazendo Saúde em Evidência para você. Mais uma participação de sempre do Dr. Pedro Gabriel, psicanalista, que traz sempre a sua porção de sabedoria para o nosso programa. Doutor Pedro, seja bem-vindo ao Saúde em Evidência. Olá, Tiago. Olá, amigos da TV LW, da TV Nova Nordeste, afiliada da TV Cultura. Olá ao Dr. José Milton Freire Filho, médico cirurgião de cabeça e pescoço, que vem generosamente compartilhar algumas de suas palavras com o público da região. Dr. José, eu costumo dizer que das coisas possíveis de serem presenteadas, as palavras são de longe aquelas mais valiosas, aquelas que realmente transformam uma existência. Agradeço pela sua generosidade, um prazer estar aqui com o doutor. Tiago, o mês de julho ele é um mês sagrado. Sagrado significa separado. Na verdade, todo tempo ele é sagrado porque, visto que a felicidade é um evento da vida, a felicidade, somente pode ser encontrada durante o acontecimento da vida. De modo que a vida, sendo condição para a felicidade, o tempo, aquele de que dispomos,
esse avião supersônico que passa por nós no piscar de olhos. Ainda ontem estávamos nas ruas de Arco Verde, subindo em árvores e pisando em poças d'água na nossa infância. Hoje eu já sou um senhor, né, de barba branca, de modo que é nesse tempo veloz, fugaz, onde a felicidade pode ser encontrada. E as cores associadas a uma doença são uma abordagem do tempo no sentido de promover saúde, uma maneira de frear esse avião supersônico para a gente poder refletir durante o mês sobre algum padecimento sagrado. Eu já disse aqui nesse espaço, do latim significa separado. A gente separa os meses, a gente freia esse avião do tempo, separando os meses, dividindo-os em cores, para que a gente possa pensar melhor sobre aspectos fundamentais de nossa saúde. É nesse sentido que o outubro é rosa, sobre o câncer de mama, é nesse sentido que o novembro é azul, sobre o câncer de próstata, que o janeiro é branco, sobre saúde mental, que o setembro é amarelo, sobre suicídio, e o mês de julho é verde, verde esperança, um verde que nos convida a pensar sobre esses padecimentos, sobre o câncer que acomete essa região da boca, da laringe, da cabeça, do pescoço, que o Dr. José vai poder explicar de maneira profunda, técnica e esclarecida. De minha parte, eu proponho àqueles que nos ouvem, chovendo no molhado do já dito, que zelem pela sua saúde como a melhor das coisas. É muito comum, na correria da existência, nós negligenciarmos certos sinais, certas feridinhas na boca, certos pigarros incessantes, certos sinais que, se bem cuidados, podem nos dar tempo precioso para o diagnóstico preciso e cuidados necessários para a superação de qualquer eventual diagnóstico de um possível câncer. Certos fenômenos narcísicos dão aos viventes a falsa sensação de onipotência, de que seremos capazes de enfrentar qualquer desafio, de subir qualquer rio à força de nossa braçada. Entretanto, a natureza é sábia, ela produziu em nós os sentidos para que possamos, por meio deles, pedir ajuda. Se você que nos ouve, nessa região da cabeça, do pescoço, nesse mês verde, esperança, sente alguma coisa de diferente, não tema, não adie, não espere, procure por um especialista para ter o seu diagnóstico e o seu tratamento. Se você sente o beliscado do sintoma, e câncer significa isso, o câncer é uma palavra grega que na língua de Platão e de Aristóteles, kraknos, significa câncer, significa caranguejo. É por isso que na simbologia do zodíaco, o signo de câncer é representado por um caranguejo, porque as inervações patológicas, elas lembram o desenho de um caranguejo. E na metáfora a gente pode dizer que o câncer, ele nos belisca, que ele possa beliscar o nosso cuidado, as nossas precauções, mas nunca o nosso coração e nunca o nosso medo. Drummond, num poema sobre o câncer, chamado Versos Negros, ele diz o seguinte, que somente a coragem é capaz de fazer a linguagem ser maior do que o câncer, a ponto de que, diante da nossa coragem, da nossa sede de viver, dos cuidados que deitamos pelo corpo, o próprio câncer, se vier, morrerá de câncer. Então nos cuidemos, sem pavores excessivos, sem sermos beliscados pelo medo da morte e fazendo do tempo, do agora, desse instante, ocasião de celebração, de felicidade, uma felicidade que passa pelo cuidado de nós mesmos, para que a gente possa se dar de presente para a vida, para os outros, estando mais tempo nesse planeta com quem nos ama. Te passo a palavra, Tiago. Meu abraço ao Dr. José e a todos os amigos. Bem, doutor, eu queria que o senhor comentasse a respeito dessa fala do Dr. Pedro, que destacou esse lado com relação ao câncer também, a importância. Ele também falou a respeito dos cuidados de uma forma poética, da forma sábia, como ele sempre explana. Queria que o senhor comentasse a respeito. Então, cada qual, diante das suas especialidades e formações, tem uma maneira sincera de nos passar uma mensagem sobre o mês de Julho Verde, que é um mês justamente de orientação e conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço. Acho muito válidas as palavras do doutor, uma interpretação bem aprofundada e bem poética sobre o câncer, mas é basicamente isso que ele tentou nos passar. Se nos antivermos aos sintomas iniciais, a tudo isso que foi pautado aqui durante o programa, em relação
desconfortos orais, sangramentos, lesões, verrugas, alterações de voz, alterações de deglutição, tumores cutâneos que não melhoram, massas cervicais. O quanto o paciente puder se programar para ter um atendimento precoce, vai viabilizar que ele tenha muito mais chances de cura e controle do seu problema. Além de frisar mais uma vez que assim, o câncer de cabeça e pescoço, na sua grande maioria, se você não tem fatores de risco cancerígenos, se você não excede na bebida, se você não abusa do cigarro, as suas chances de desenvolver o câncer elas são minimizadas. Inicialmente foi dito por Dr. Antônio que o consumo mútuo entre o álcool e o cigarro faz com que haja um aumento em torno de 10 vezes da chance de desenvolver o câncer de cabeça e pescoço. Então, se o paciente quer se poupar, quer diminuir os riscos de desenvolver esse tipo de doença, basta começar se conscientizando de diminuir esses hábitos ou tentar se tratar dos seus vícios. Ainda abordando sobre a tireoide, doutor, queria que o senhor falasse a respeito de radioterapia e quimioterapia, se são utilizadas para o tratamento desse câncer. Então, o tratamento do câncer de tireoide, na grande maioria das vezes, ele é feito exclusivamente com cirurgia. Para tumores iniciais, a tireoidectomia, seja ela total ou seja parcial, a depender do estadiamento do tumor, ela é capaz de controlar o problema em pelo menos 90% a 95% das vezes. Quando a gente faz um tratamento adjuvante, que normalmente para nós é feito a radioterapia, oferecendo iodo radioativo para o paciente, e isso acontece exclusivamente nos pacientes que fazem tireoidectomia total, essa é a nossa forma de tratamento adjuvante, o iodo. A radioterapia e a quimioterapia basicamente não são usadas. Em alguns casos, a gente faz a radioterapia, mas não de uma forma curativa, e sim de uma forma paliativa para aqueles pacientes que já se encontram em um quadro oncológico muito avançado, ou aqueles, como eu falei, que têm uma histologia de câncer pouco diferenciada, como é o carcinoma anaplásico, que muitas vezes a gente, além de tentar algum tratamento paliativo, inclui a radioterapia como um tratamento adjuvante, mas também de forma paliativa. Como é feito esse tratamento com o iodo, doutor? Como é que ele é administrado? Muita gente também não sabe que o iodo é colocado no sal também. Exatamente. Isso, né? A chegada do iodo ao sal foi fundamental, principalmente a partir das décadas de 70, 80, para diminuir uma doença endêmica da tireoide, que era o bócio. Uma das causas que faz com que exista o bócio era a deficiência nutricional do iodo, e a chegada do iodo ao sal fez com que esses índices diminuíssem bastante. Anos 70, mais de 60% dos escolares apresentavam bócio decorrente justamente dessa desnutrição de sal. Mas o iodo que é utilizado para iodoterapia é um iodo radioativo, que ele é oferecido em cápsula ou em xarope. Há uma exigência ao paciente pós-tratamento cirúrgico de tireoidectomia total, que ele abandone o uso do hormônio, da levotiroxina, por pelo menos 30 dias, associada a uma dieta exclusivamente restrita de iodo. Então, não pode se alimentar de produtos vindos do mar, refrigerantes, uso do sal comum, porque esse iodo interfere durante o tratamento, a iodoterapia. A iodoterapia é feita de forma sob internamento. Esse internamento dura cerca de 3 dias. O iodo é oferecido e o paciente, como está emitindo radiação através da pele, urina e fezes, ele fica afastado por um período em torno de 24 a 48 horas em isolamento, até que se percebe, através de medidas, uma diminuição e uma liberação dessa parte radioativa, e o paciente é liberado para casa. Efeitos colaterais em relação a esse tratamento normalmente não são muitos. A dose inicial não é alta, existe uma tolerância em torno de 600, 800 mg. A dose inicial é em torno de 30 a 200 e está relacionada a sintomas gastrointestinais, alteração de paladar ou sinais de inflamação das glândulas salivares. O importante é que quanto mais cedo o diagnóstico, maiores as chances de cura, né, doutor? Exatamente. Sobre a tireoide, é um caso mais à parte, dentre os tumores da cabeça e pescoço, por ela tolerar um pouco mais essa parte de acompanhamento, mas em relação aos carcinomas espinocelulares, estejam eles em qualquer localidade, pele ou trato aerodigestivo, o tempo corre mais a favor do câncer. Então, quanto mais tempo demorar para que seja realizada a biópsia, que se chegue a um estadiamento, que se chegue a uma conclusão diagnóstica, mais difícil é o nosso trabalho perante a possibilidade de cura
para oferecer para esse doente. Doutor Zé Milton, eu quero agradecer a sua participação aqui conosco, foi muito bom, e quero deixar o espaço para o senhor também deixar as suas considerações finais. Eu fico muito grato pelo convite, para mim é uma satisfação pertencer a essa especialidade de cirurgia em cabeça e pescoço. Eu sou muito feliz com o que eu faço, me sinto muito bem quando consigo ajudar os nossos pacientes. Então, referenciar esse mês de Julho Verde para mim foi ótimo. Eu estou à disposição aqui na cidade, trabalhando na parte SUS, no Memorial Oncologia, que os pacientes têm acesso a mim lá para tratamento cirúrgico ou quimio-radioterápico, desde que cheguem com laudos de biópsia. É fundamental que chegue o paciente com diagnóstico de câncer para que a gente possa tratar. E me encontro disponível no serviço particular, que também faço aqui na cidade. E estou de braços abertos para tentar ajudar esses pacientes na minha especialidade, já que são poucos profissionais na região que fazem e praticam a cabeça e pescoço. Muito obrigado a vocês e fiquem com Deus. Obrigado, doutor. Agradeço também a nossa equipe, o Arney Silva nas câmeras, na técnica, Zilma Leite, direção-geral, Lídio Maciel. Para você, um excelente restante de semana. Até a próxima. Deus te permitir. Tchau, tchau.